Olá, bem-vindo a mais uma aula de Química Geral e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas. Então, você já viu em algum momento que o carbono, ele é o protagonista dos compostos orgânicos. E aí, o carbono, ele consegue formar cadeias. Cadeias são um monte de carbono ligados entre si. Agora, essas cadeias, elas podem ser classificadas. E aí eu vou te dizer como que elas podem ser classificadas nessa aula. Então, a primeira classificação das cadeias carbônicas é a cadeia aberta, tá? E como sinônimo, ela pode ser acíclica ou alifática. São três palavras que podem aparecer. Na cadeia aberta, eu tenho duas ou mais extremidades com carbonos primários. Então, nesse caso, essa cadeia, ela tem duas extremidades com carbono primário e duas extremidades com carbono primário. Lembra que o carbono primário é aquele que está ligado com um outro carbono só, ok? Então, essa é uma cadeia aberta. Esse caso aqui de baixo também é uma cadeia aberta. Então, eu tenho um carbono aqui primário e outro carbono primário. Então, ele é uma cadeia aberta. Se a cadeia não for aberta, ela vai ser fechada. Quando que a cadeia é fechada? Ou cíclica ou alicíclica? Quando ela não possui extremidades distintas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu não tenho carbonos primários nessa estrutura. Aqui esse carbono é secundário, todos são secundários. Então, ele vai ser uma cadeia fechada. Nesse caso aqui também, a menor cadeia fechada possível é essa aqui, com 3 carbonos. Geralmente, a gente representa as cadeias fechadas com figuras geométricas. Então, aqui eu tenho 6 carbonos, eu vou ter um hexágono. Eu tenho 3 carbonos, eu vou ter um triângulo, ok? E a gente tem um tipo especial de cadeia fechada, que é chamada de cadeia aromática. A cadeia aromática se caracteriza pela presença desse composto aqui, que se chama benzeno. Quem é o benzeno? Benzeno é um composto onde ele tem 6 carbonos e 3 ligações duplas em sequência. Então, obrigatoriamente, tem que ter essas 3 ligações duplas alternadas. Ele pode ser representado dessa forma, com as 3 ligações duplas, ou simplesmente com um círculo no meio do hexágono. Esse fenômeno que acontece com o benzeno é chamado de fenômeno de ressonância. O que quer dizer ressonância? Quer dizer que esses elétrons, eles estão, na verdade, passeando aqui pelo ciclo, pelos carbonos desse composto aqui. Então, eu não tenho exatamente aqui a ligação dupla. São os elétrons passeando por aqui. Esse fenômeno se chama ressonância. Então, a cadeia só vai ser aromática se aparecer um benzeno. Aparecer um benzeno, a cadeia já é aromática, tá? Bom, o que é uma cadeia mista? Cadeia mista é quando tem uma parte aberta e outra fechada, que pode ser aromática ou não. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma parte fechada e aqui eu tenho uma parte aberta, certo? Então, essa cadeia vai ser mista. Aqui também, ó, uma parte fechada e uma parte aberta. Também é uma cadeia mista. Bom, a próxima classificação é quanto à presença de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, quando eu só tenho carbonos primários e secundários, a cadeia vai ser normal. E é fácil saber, é porque eu costumo dizer que não tem carbono pendurado na cadeia principal, tá? Então, essa aqui, ó, é uma cadeia normal, porque ela tem começo, tem fim e não tem mais nenhum outro carbono saindo aqui dessa linha. Então, é uma cadeia normal. Nesse caso, aqui também, ó, ela é um composto cíclico e eu não tenho carbonos aqui para fora dessa cadeia.
Então, são cadeias normais. Nesse caso, ele é normal, mas ele é aberto. Nesse caso, ele é normal, mas ele é fechado, tá? A cadeia ramificada é quando aparecem, então, outros carbonos que não estejam na cadeia principal. Nesse caso, por exemplo, ó, a cadeia principal começa aqui e vai caminhando até aqui no final. Só que esses dois carbonos, eles estão fora da cadeia principal. Então, eles não fazem parte dessa cadeia. Então, ele é uma cadeia ramificada. E nesse caso, eu tenho uma cadeia fechada e tem carbonos também para fora dessa cadeia, que não fazem parte da cadeia principal. Então, também é uma cadeia ramificada, ok? Bom, agora a gente vai ver a classificação quanto ao tipo de ligações. Então, se entre os carbonos só tiver ligação simples, a cadeia é saturada. Ah, mas eu tenho uma dupla aqui. Mas a dupla não está entre carbonos, está entre carbono e oxigênio. Então, não conta, tá? Só vai contar aqui, ó. Entre os carbonos é só ligação simples. Cadeia saturada. Nesse caso, eu tenho uma cadeia fechada, só ligações simples, cadeia saturada. Aqui também, ó, cadeia aberta, só ligações simples, cadeia saturada. E se ela não for saturada, ela vai ser insaturada. O que quer dizer? Aonde eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Então, aqui, ó, carbono, carbono, ligação simples, carbono, carbono, ligação simples, mas aqui tem uma ligação dupla. Então, já o composto todo é classificado como insaturado. E aqui no final tem uma ligação tripla. Então, ele já era insaturado, ficou mais ainda, né? Nesse caso, eu tenho duas ligações duplas. Então, esse composto também é insaturado, ok? E quando eu tenho um átomo na cadeia que não é oxigênio, ou que todos são oxigênio. Então, nesse caso, ó, a cadeia principal, todos os átomos são carbono, tá? Então, nesse caso, é a cadeia chamada de homogênea. Eu tenho carbono, 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 só um tipo de átomo. Aqui, ó, só um tipo de átomo também. Aqui, só um tipo de átomo na cadeia principal, cadeia homogênea. Agora, pode aparecer um outro átomo no meio da cadeia. Então, eu tenho aqui, ó, carbono, só que para chegar no outro carbono, eu tenho um oxigênio aqui no meio. Então, esse oxigênio é chamado de heteroátomo, que torna essa cadeia heterogênea, tá? Nesse caso, quem é o heteroátomo é o enxofre. Então, ó, tem carbono aqui, outro carbono aqui, desse para chegar nesse, eu preciso e tem um enxofre no meio. Então, ele é uma cadeia heterogênea, ok? Bom, então vamos ver aí alguns exemplos e vamos tentar classificar essas cadeias aí. Então, por exemplo, essa daqui. Primeiro, eu vou saber se ela é aberta ou fechada. Nesse caso, ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, essa cadeia, ela vai ser mista, tá? Parte fechada e parte aberta. Segundo, tirando essa cadeia principal, não sobra carbono. Então, essa cadeia, ela vai ser normal, tá? Não tem o carbono aqui dos lados. Terceiro, tem ligação dupla? Tem uma ligação dupla aqui. Então, ela vai ser insaturada. Basta ter uma dupla para ela ser insaturada. E quarto, tem outros átomos que não sejam carbono no meio da cadeia? Nesse caso, não, né? Então, ela vai ser homogênea, certo? Então, todos os compostos orgânicos, eles podem ser classificados
por essa classificação aqui. Vamos ver esse aqui de baixo? Então, vou começar. Nesse caso, eu tenho um começo e tenho um fim. Então, a cadeia ela é aberta, tá? Tenho 2 carbonos primários aqui. Se eu tirar os carbonos, ó, não sobra carbono pendurado. Ah, mas tem oxigênio. Lembra que oxigênio não conta, tá? Então, essa cadeia, ela é normal. Depois, entre os carbonos, não tem ligação dupla. Tem uma dupla aqui, mas é com oxigênio, também não conta. Então, ela é saturada. E por último, tem outro átomo que não seja carbono? Tem, mas ele está fora da cadeia, tá vendo? Ó, esse está fora, esse está fora. Então, ela também conta como homogênea, ok? Tem mais um exemplo aqui, ó. Esse aqui. Então, primeiro, ele tem começo e tem fim. É uma cadeia aberta, tá? Se eu tirar os carbonos, ó, carbono, 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 oxigênio, carbono, carbono. Essa aqui que eu marquei de vermelho é a cadeia principal. Então, tirando a cadeia principal, sobraram carbonos para fora, não sobrou? Então, essa é uma cadeia ramificada. Eu tenho carbono que não está na cadeia principal, tá? Depois, tem ligação dupla entre carbono e carbono? Tem uma aqui, ó. Então, ela vai ser insaturada. E por último, eu tenho um átomo de oxigênio aqui no meio da cadeia. Então, ele conta como um heteroátomo. Então, a cadeia vai ser heterogênea, ok? Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido tudo e bons estudos.